Maconha dá infarto? Olha, na realidade sim, porque uma nova pesquisa sugere que os médicos eles devam alertar os pacientes um potencial do cannabis em prejudicar a saúde cardiovascular. A ligação entre canabinoides e doença cardiovascular, que costumava ser por evidência, tá? Agora é evidente em estudos epidemiológicos. Essa pesquisa saiu há 2 semanas atrás na revista chamada Nature Reviews Cardiology. E foi feita essa revisão muito interessante. Um estudo em larga escala nos Estados Unidos, em 2024, ele se baseou em dados de uma pesquisa em que foram entrevistados por telefone 430 mil pessoas, e dentro dessas 430 mil pessoas, verificou-se que 4% dessas pessoas usavam o cannabis diariamente. E esse grupo teve uma incidência de 49% maior de infarto do miocárdio e um risco 2 vezes maior de acidente vascular cerebral. E o risco de problemas com a maconha, com o cannabis, é semelhante daquelas pessoas que fumam ou que não fumam, tá? Também o efeito tem sido associado à dose. Entre os usuários semanais, a maconha foi associada a um aumento de 3% na probabilidade de infarto do miocárdio e um aumento de 5% em acidente vascular cerebral. Então, bem diferente daquele risco das pessoas que usavam o cannabis diariamente, né? Como eu citei anteriormente. Um outro estudo feito na Universidade de Stanford, há 3 anos atrás, tá? Com um banco de dados em que eles avaliaram 500 mil participantes com a idade média de 40 anos de idade, eles descobriram que aqueles que fumavam cannabis, eles tinham uma probabilidade 10% maior de risco de infarto do miocárdio do que os que não fumavam. Então, vários estudos têm encontrado uma associação entre arritmia, especialmente fibrilação atrial, no uso de cannabis, e um estudo feito no ano passado na European Heart Journal mostrou que no início do uso de cannabis, nos primeiros 180 dias, existe uma probabilidade dobrada de problemas cardiovasculares, de arritmia, tá? Num grupo de pessoas com idade média de 40 anos e com um grupo comparado com um grupo da mesma idade, sexo e cor, tá? Cannabis tem 100 tipos de canabinoides, tá? A cultura de células de modelos de camundongo sugerem que a tetrahidrocannabinol, que é uma substância ativa, ela induz a inflamação e estresse oxidativo nos vasos sanguíneos, tá? Esse tetrahidrocannabinol, ele ligado ao receptor cannabinol 1, que é encontrado no cérebro, é encontrado também no miocárdio, no endotélio vascular, que é a parte interna das artérias, das veias, e nas células musculares lisas, tá? E provoca, então, um aumento dos ataques cardíacos e derrame e acidente vascular cerebral. Isso aí seria explicado também, principalmente pelo um pesquisador chamado Chip Lavie, da Universidade de New Orleans, na Louisiana. Ele acha que o vasoespasmo e a constricção dos vasos sanguíneos, combinados a uma alta agregação plaquetária, seria o mecanismo mais provável que explicaria a associação do cannabis com a doença cardiovascular. Esse mesmo pesquisador, Lavie, ele considera evidências importantes e recomenda que os pacientes evitem cannabis, tá? Até para uso, digamos assim, médico, tá? Vou fumar um cigarrinho de maconha porque estou com dor, vou fumar um cigarrinho de maconha porque estou nervoso, ou vou fumar um cigarrinho de maconha porque eu estou deprimido, para relaxar, etc. e tal. Ele acha o seguinte: se a pessoa tem que usar cannabis por algum motivo, né, uma orientação médica, que faça
como o uso como comestível, né? Em balinha, em jujuba, em óleo, tá? Para evitar queimar, para não ter o efeito adicional das toxinas. Esse autor do artigo, ele sugere que os cardiologistas informem aos seus pacientes que o uso da maconha tem potenciais efeitos colaterais cardiovasculares a longo prazo. Bom, em resumo, o seguinte: o uso de cannabis aumentou como resultado da descriminalização e legalização, mas os efeitos cardiovasculares, eles precisam de pesquisa para informar as políticas de saúde pública. O cannabis, né, a cannabis, por meio de estresse oxidativo, mediado pelo receptor canabinoide CB1, induz a inflamação, está associado a resultados de doenças cardiovasculares, né, incluindo infarto miocárdio, arritmia e miocardiopatia. E os canabinoides sintéticos são uma preocupação emergente de saúde pública devido à sua potente toxicidade e implicações cardiovasculares. Então, o conjunto de cannabis e tabaco tem efeitos adversos sinérgicos na saúde cardiovascular e no potencial de dependência. Então, o moral da história as pessoas antigamente diziam que fumar um cigarrinho de maconha era bom porque relaxava e não dava câncer de pulmão, mas dá doença cardiovascular. Se você gostou da informação, dá um like aí, me segue e compartilha.